Um pai solteiro, lutando para sobreviver, tirou seu cobertor numa noite gelada e o ofereceu a uma jovem desconhecida, sem imaginar que ela era a dona do prédio onde ele dormia. A neve caía em silêncio, como véus sussurrantes, cobrindo o parque da cidade com uma quietude tão profunda que parecia sagrada. Os postes de luz piscavam sobre os galhos rendados de gelo, seu brilho dourado suavizando as bordas dos bancos e lixeiras, desenhando auréolas na neve que caía. Tudo estava parado, exceto pelas rajadas ocasionais de vento que dançavam entre os balanços vazios e espalhavam folhas secas pelo caminho congelado. Clary estava encolhida num banco próximo ao final da trilha, os braços apertados ao redor dos joelhos, o casaco fino demais para o frio cortante, o cachecol esquecido, talvez num táxi, talvez numa sala de reunião. Ela não tinha planejado aquela caminhada. Na verdade, ela não tinha planejado nada daquilo. Seu celular havia sumido. A carteira também. Em algum ponto entre a sala de reuniões, onde enfrentara 7 homens mais velhos, tentando convencê-los de que compaixão também dá lucro, e a calçada onde o táxi nunca chegou, o controle escorregou de suas mãos. As bochechas queimavam com a febre. A respiração vinha rápida, rasa. Ela piscava devagar, o mundo ao redor se desfocando. Era como se tudo estivesse distante, como se ela assistisse à própria vida por trás de um vidro grosso e embaçado. A cidade continuava viva, mas já não notava sua presença. Seus dedos tremiam no colo. Ela se encostou no banco, a visão turva. Algo escorreu do nariz, não sabia se era uma lágrima ou o início de um sangramento. A neve, agora mais intensa, grudava em seus cílios como pequenos fragmentos de gelo. Não muito longe dali, Jack caminhava devagar com seu filho pela trilha. Cada passo era calculado. Eli, de apenas 6 anos, bocejava encostado em seu ombro. O gorro era grande demais para sua cabeça. O casaco, pequeno demais. Mas o menino nunca reclamava. Já haviam feito isso antes. Andar por horas, rodear quarteirões, manter-se em movimento até decidir em qual porta dormir. Jack pensava em voltar ao galpão do outro lado da rua. Era seco, silencioso, seguro o bastante para mais uma noite. Mas então ele a viu, uma garota, jovem, talvez pouco mais de 30 anos, sentada de forma encolhida no banco, como alguém tentando desaparecer. As botas encharcadas, os dedos pálidos, trêmulos sobre o tecido do casaco. A cabeça tombada, os olhos desfocados fixos no nada. Jack parou. Eli o olhou com sono. Pai? Ele não respondeu de imediato. Olhou de novo. Havia algo nela. Algo quebrado, vulnerável. Não era fingimento. Não era encenação. Era real. Era alguém que estava mesmo em perigo. Fica aqui, sussurrou ele ao filho, ajudando-o a sentar-se num cantinho seco do banco. Jack se aproximou. Moça? Nenhuma resposta. Ajoelhou-se tocando de leve o ombro dela. Um leve sobressalto, mas os olhos continuaram distantes. Moça, a senhora tá bem? Nada. Ela queimava de febre. Mesmo através do casaco, ele sentia o calor. Os lábios dela começavam a ficar azulados. Jack olhou para Eli, que o observava com olhos arregalados e cansados. A gente pode dividir, né? O menino assentiu sonolento. Sem hesitar, Jack abriu o zíper do casaco, o único que tinha, e o tirou. Cobriu com cuidado o corpo trêmulo da jovem. Depois puxou o cobertor fino e gasto que Eli carregava na mochila durante toda a noite. Cheirava a fumaça e maresia, mas ainda era quente. Envolveu Clary com ele, ajeitando bem, afastando a neve de seus cabelos. Ela tá doente, murmurou Eli. Jack assentiu, sério. Tá, sim. Olhou mais uma vez para o rosto da jovem. Os olhos dela se abriram por um breve segundo, o suficiente para ver a forma desfocada de um homem ajoelhado, cobrindo-a com um cobertor como se sua vida importasse. E então ela desmaiou. O corpo cedeu. A noite continuou caindo. Jack se sentou sobre os calcanhares e olhou ao redor. Nenhum táxi, nenhum pedestre. Apenas neve e silêncio absoluto.
Puxou do bolso seu celular, um aparelho simples, quase sem bateria, e discou 190. Precisamos de ajuda, disse ele com a voz baixa, mas firme. Tem uma mulher. Ela está congelando. Está queimando de febre. Por favor. Enquanto esperava, ajeitou o cobertor sobre ela mais uma vez. Eli, tremendo com o vento, subiu em seu colo. Jack o abraçou, protegendo-o como podia. A gente aguenta o frio, mas ela não pode, sussurrou ao filho. Ele não sabia o nome dela, não sabia de onde vinha ou o que havia perdido, e não fazia ideia de que o prédio para onde pretendia voltar naquela noite, o mesmo de janelas quebradas e trancas falhadas, pertencia àquela mesma jovem que ele acabara de cobrir com seu casaco. Mas nada disso importava naquele momento, porque ali, diante dele, ela era apenas alguém que precisava ser salva. E Jack ainda lembrava muito bem como era ser alguém que ninguém via. A primeira coisa que Claire percebeu foi o silêncio. Sem vento, sem neve, sem a dor nos ossos provocada pelo frio, apenas calor, uma luz suave e o som distante e rítmico de máquinas. Abriu os olhos devagar. O teto branco, quase ofuscante, só podia pertencer a um hospital. Seu corpo estava pesado, mas não doía. A boca seca. As extremidades ainda formigavam, como se o gelo ainda estivesse derretendo dentro dela. Tentou se sentar, mas o movimento arrancou um pequeno suspiro de dor. Uma enfermeira apareceu quase de imediato. Era uma mulher de meia idade, com olhos gentis, já alcançando os travesseiros para ajustá-los. Você está segura, disse ela com suavidade. Tente não se mexer muito rápido. Teve uma febre alta e um início de hipotermia leve. Claire piscou, a garganta áspera. Como? Um homem te encontrou desmaiada no parque. Trouxe você até aqui, ficou só o tempo suficiente para garantir que estava estável. E foi embora. Não deixou nome. Só isso aqui. A enfermeira puxou do bolso um pequeno pedaço de papel, dobrado e levemente úmido. Entregou a Claire com delicadeza. A letra era apressada, trêmula, desalinhada. Verifique seus freios. Descanse. Claire ficou olhando aquelas palavras por um longo tempo. Ela conhecia aquela caligrafia, não de lembrança, mas de sensação, do instante antes de tudo escurecer, o casaco, o cobertor, a mão quente afastando a neve de seu cabelo, o homem, com os olhos bondosos. Vocês têm imagens de segurança? Um nome? Alguma coisa? Perguntou ela, a voz fraca, mas urgente. A enfermeira balançou a cabeça. Sinto muito, querida. Ele não passou pela entrada da emergência. Te deixou pela lateral, chamou um paramédico e desapareceu. Claire recostou-se no travesseiro, os pensamentos girando mais rápido que o coração. Não tinha nome. Não tinha rosto. Apenas uma memória embaçada. E um bilhete. E a certeza de que alguém havia salvado sua vida e sumido como fumaça. As horas passaram. Médicos verificaram seus sinais. Enfermeiras iam e vinham. Ela respondia perguntas sobre alergias, histórico médico, medicações. Mas sua mente ainda estava naquele parque, na neve, na voz, na presença. Naquela noite, já liberada, com antibióticos e ordens para repousar, Claire pisou novamente no frio lá fora. Mas agora, envolta por um casaco do hospital e um mistério que não a deixava em paz. Na manhã seguinte, ligou para sua assistente para perguntar se alguém havia encontrado seu celular ou carteira. Nada. Nenhuma notícia, mas ela não conseguia parar de pensar naquele homem. Ele podia ter ido embora. Podia ter passado direto, como todos os outros naquela noite. Mas não. Ele parou. Ele ficou. Ele ofereceu calor. Ficou tempo suficiente para garantir que ela sobreviveria. E isso a perseguia. No trabalho, sua mente se perdia. Durante as reuniões, os olhos vagavam até a janela, procurando entre as ruas lá embaixo, por um rosto que ela mal lembrava, mas jamais esqueceria. Ela tinha poder, tinha recursos.
mas não fazia ideia de como encontrar um homem que havia saído de sua vida com a mesma quietude com que entrou. Algumas noites depois, ela caminhou pelo parque refazendo seus passos. O mesmo banco, o mesmo caminho, mas nenhum sinal dele. Sentou-se ali por um tempo, com o bilhete nas mãos enluvadas, lendo as palavras de novo, como se, ao encará-las por tempo suficiente, pudessem mudar. Verifique seus freios. Descanse. As palavras por si não faziam muito sentido, mas a intenção fazia. A humanidade por trás delas? Sim. E era isso que a tocava. Claire começou a perguntar com cuidado. Passou no banco de alimentos ali perto, a poucas quadras do antigo armazém que sua empresa havia comprado para um projeto de reurbanização. Perguntou se algum voluntário tinha visto um homem com um menino pequeno, talvez dormindo na rua. Descreveu sua voz, o jeito calado, a gentileza. Mas ninguém o conhecia. Ela foi até o próprio prédio. Não voltava ali desde a assinatura dos papéis. Era um lugar fantasma. Tijolos rachados, janelas sujas, grafites nas paredes. Ainda assim, algo ali gritava que ele havia passado por aquele lugar. Claire ficou parada diante da entrada, a mão tocando suavemente a maçaneta enferrujada. Não sabia quem ele era, mas sabia como ele a fez se sentir. Vista, protegida, humana. Num mundo onde se mede valor por cargos, cifras e aparência, aquele homem, aquele estranho, viu uma mulher caída na neve e decidiu que ela importava o suficiente para ser ajudada. Ela guardou o bilhete de volta no bolso do casaco e sussurrou para o vento: Obrigada. Mesmo que nunca o encontrasse novamente, levaria aquele momento com ela, aquela memória, aquele calor. Mas algo dentro dela, no fundo dos ossos, dizia que aquilo não tinha acabado. Ainda não. O armazém ficava numa zona esquecida da cidade. Os tijolos vermelhos, corroídos por décadas de vento e chuva. Estava abandonado há anos, até ser adquirido silenciosamente pela empresa de Claire. O local seria o novo centro comunitário. Um sonho que ela havia idealizado, defendido com unhas e dentes e conquistado poucas semanas antes de tudo desmoronar. Mas o prédio não esperou por licenças ou empreiteiros. Já era abrigo de alguém. Jack havia descoberto o lugar meses antes. Escondido atrás de portões enferrujados e coberto por trepadeiras densas, havia uma entrada nos fundos que levava ao porão seco e inacabado. Sem isolamento, sem aquecimento, mas com 4 paredes sólidas e um chão de concreto que não vazava. Para Jack e seu filho Ellie, aquilo era o suficiente. Fizeram dali um lar, ao menos dentro das possibilidades. Jack forrou o chão com papelão e empilhou caixas para guardar roupas e livros. Uma lanterna de acampamento iluminava as noites. Seus poucos pertences estavam organizados com cuidado. Uma escova de dentes e um copo, um caderno repleto dos desenhos de ele e um cobertor de flanela dobrado, remendado, mas limpo. Jack mantinha tudo impecável. Varria o chão com um pedaço de vassoura velha, limpava as paredes com panos, esquentava a água num fogareiro portátil sempre que podia. Garantia que Eli tomasse banho, estudasse e sentisse dentro daquelas 4 paredes alguma noção de normalidade. Dizia ao filho que era temporário, que as coisas iam melhorar, que estavam seguros e por um tempo estavam. Mas os trabalhos ficaram mais escassos. O último bico numa oficina de concertos evaporou. O gerente disse que não podiam arriscar. Sem documentos, sem endereço, sem chance na folha de pagamento. Então, Eli ficou doente. Começou com uma tosse. Depois veio a febre. Jack encostou a mão na testa do filho numa manhã e sentiu o calor queimando por baixo da pele. Ele racionava a comida, pulava suas próprias refeições para manter Eli hidratado. Mas quando foi à farmácia, com o pouco dinheiro que lhe restava, não foi suficiente. Xarope para tosse, analgésicos, antibióticos, tudo fora de alcance. Ele ficou parado no balcão, segurando o frasco com uma mão e uma nota amassada de $5 com a outra, já sabendo que não daria nem para metade. Saiu de mãos vazias. De volta ao porão, Eli se encolhia sob o cobertor, as bochechas queimando, a voz quase inaudível.
Pai, conta aquela história de novo. Jack se ajoelhou ao lado dele, afastando os fios molhados de suor da testa do menino. Qual delas? Aquela em que a noite encontra o lugar quentinho. Jack fechou os olhos e começou a falar. Do outro lado da cidade, Claire observava as plantas do edifício espalhadas sobre a mesa. Um incômodo estranho a invadia, uma inquietação sem nome. Desde sua recuperação, não visitava o local pessoalmente, mas algo lhe dizia que devia ir. Naquela tarde, ela dirigiu até lá sozinha. O exterior do galpão era exatamente como lembrava, desbotado, silencioso, mas ao se aproximar da entrada lateral, algo chamou sua atenção. Uma trilha sutil de pegadas no pó junto à porta. Recentes, pequenas. Ela digitou o código do cadeado e puxou a porta. Lá dentro, o ar tinha um leve cheiro de fumaça e amaciante de roupas. Estranho. Desceu cuidadosamente a escada estreita até o porão e parou. Havia caixas arrumadas com precisão, um colchão, um cobertor dobrado com cuidado, uma tigela lascada recém-lavada. No canto mais afastado, iluminado apenas pela lanterna fraca presa à parede, um homem se curvava sobre uma criança. O menino estava enrolado no cobertor, o rosto febril. O homem ergueu os olhos, assustado, posicionando-se instintivamente entre ela e a criança. Claire deu passo para trás, atônita. Mas então, os olhos dele se encontraram. Era ele. O casaco, o silêncio, a gentileza, o homem do parque, o homem que havia salvado sua vida. Ficaram se olhando por um longo momento. A voz de Claire saiu suave, quase sem acreditar. É você? Jack não respondeu, o olhar ainda cauteloso. Claire desviou os olhos para a criança. Seu filho? Zrenia, Jack assentiu. Ele está doente, disse ela com suavidade. Sim, ela não hesitou. Vou levar vocês ao hospital. Ele tentou recusar, mas o olhar dela o impediu. Eu te devo essa, ela disse, simples assim. Jack não discutiu mais. Pegou Eli nos braços. O menino mal se mexeu. Claire os guiou escada acima, de volta à luz. Quando cruzaram a soleira, Jack parou e olhou para ela. Esse prédio é seu? Claire olhou para trás para a porta aberta. Sim. Ele abaixou os olhos, o constrangimento surgindo em seu rosto. Não queríamos invadir. Não tínhamos outro lugar. Ela o interrompeu. Você me deu o único cobertor que tinha. Fez uma pausa. Fique o tempo que precisar. E então desapareceram na neve que começava a cair. Dessa vez não como estranhos. As luzes fluorescentes da emergência faziam tudo parecer mais agudo, mais real. Jack estava sentado em um banco de plástico duro, perto da triagem, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo nas cortinas que escondiam Eli. Claire estava ao seu lado, silenciosa, o casaco sobre os joelhos, o rosto calmo, mas impossível de decifrar. 20 minutos antes, eram estranhos outra vez. Ela, entrando em seu próprio prédio. Ele ajoelhado ao lado do filho em febre, tentando aliviar o calor com um pano molhado quando ela surgiu na porta e prendeu o fôlego. Jack se levantou num salto, protegendo Eli com o corpo como um animal acuado. Claire não recuou. Foi direto até o menino, ajoelhou-se e tocou sua testa. Depois, sem pedir permissão, ordenou que entrassem no carro dela. Agora, no corredor frio do hospital, nenhum dos dois falava. O momento era cru demais, íntimo demais para palavras. Por fim, a cortina se moveu e uma enfermeira apareceu. A febre está diminuindo. Gripe, talvez um pouco de pneumonia. Já começamos os antibióticos e a hidratação. Vocês chegaram a tempo. O corpo de Jack cedeu, como se cada osso finalmente soltasse a tensão acumulada. Ele cobriu o rosto com as mãos e depois se recostou os olhos marejados. Obrigado, sussurrou. Claire apenas assentiu. O silêncio voltou a tomar conta até que Eli fosse transferido para o quarto de recuperação. Claire pagou as despesas do hospital sem hesitar, ignorando os protestos tímidos de Jack com um simples gesto da mão. Você salvou minha vida, disse ela. Isso não é nada. Ela não explicou o que quis dizer, ainda não.
Quando saíram, já passava da meia-noite. A neve havia parado. As ruas estavam silenciosas de novo. Claire abriu a porta do passageiro e ajudou Jack a acomodar Eli com cuidado. O menino estava enrolado em um cobertor limpo, já caindo no sono mais uma vez. Claire assumiu o volante. Ninguém perguntou para onde ir. Ambos sabiam. Quando chegaram ao galpão, Claire entrou pela lateral estreita. Os faróis cortaram os tijolos rachados e a cerca de arame. Ela desligou o motor e deixou o silêncio pairar por um instante. Jack se virou lentamente para ela. Eu não sabia que esse lugar era seu, disse ele. Não estávamos tentando tomar nada. Só precisávamos de um canto. Por um tempo. Claire olhou para ele. As linhas do rosto dele estavam marcadas pelo cansaço, mas eram suaves. Não era o rosto de alguém que invade. Era o de alguém que resiste. Eu sei, respondeu. Você cuidou melhor desse lugar do que a maioria dos meus inquilinos. Jack riu uma vez, mas o som se apagou depressa. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno pedaço de papel dobrado, entregando a ela. Claire pegou, levantando as sobrancelhas. Era o bilhete, explicou ele. Aquele que estava no bolso do seu jaleco no hospital. Verifique os freios, descanse. Claire piscou, surpresa. Eu nunca pensei que veria você de novo, disse em voz baixa. Não achei que lembraria de mim. Eu também não achei que você fosse me reconhecer, acrescentou. Jack desviou o olhar, depois voltou a encará-la. Eu não reconheci. Não de imediato. Só quando vi seu rosto sob as luzes do hospital. Aí me veio tudo. Claire se recostou no banco, soltando o ar lentamente. Então... Parece que sim, respondeu ela. Ele hesitou. E você? A garota no banco? Ela assentiu. Ficaram mais um tempo em silêncio. Você nunca pediu ajuda, ele disse em tom baixo. Eu não precisei, respondeu ela. Você deu mesmo assim? Jack a olhou com seriedade. Eu não tinha nada para dar. Claire virou o rosto para ele, encarando-o diretamente. Você tinha o único cobertor que possuía. Isso o calou. No banco de trás, Eli se mexeu levemente e soltou um suspiro suave. Claire segurou a maçaneta da porta e a empurrou. Você não vai voltar para aquele porão, disse ela. Vai para minha casa por enquanto, até decidirmos o que fazer. Jack abriu a boca para protestar, mas o olhar dela não deixou espaço. Não era pena, era gratidão. E algo mais. Respeito. Ele assentiu devagar. Tá bom, disse. Claire olhou mais uma vez para o galpão e depois para ele. Esse prédio não estava sendo usado. Você fez algo melhor com ele do que eu faria. Jack a observou por um momento, depois sussurrou. Você salvou a gente essa noite. Ela sorriu de leve. Você começou. E assim, deixaram para trás o lugar que havia abrigado o silêncio deles, seguindo rumo a algo que nenhum dos dois jamais pensou encontrar. O começo de algo inteiro. O som de um martelo ecoava pelo corredor, ritmado e certo. Jack estava perto da entrada principal do antigo galpão, agora limpo, sem entulho nem sombras. Encaixava uma nova moldura na porta, as mangas arregaçadas, serragem no cabelo. Seus movimentos eram pacientes, concentrados. O tipo de trabalho que exige o corpo todo e esquece o passado. Eli estava por perto, sentado numa caixa de madeira. Lápis de cor espalhados ao redor, como uma explosão de tintas. O menino havia reivindicado um pedaço da parede de drywall perto da escada e o transformava, traço a traço, em um mural. Uma fileira de árvores, um sol amarelo, uma casinha azul com fumaça saindo da chaminé. Claire observava à distância, os olhos pousando nos dois com uma serenidade que não sentia havia semanas. Pela primeira vez em muito tempo, respirar parecia simples. Ela havia feito o convite naquela manhã, entre café preto e torradas frias. Você pode ficar, disse. Me ajuda a reformar. Fazer disso algo mais do que só um prédio. Jack hesitou. Você não precisa fazer isso. Eu sei, respondeu ela. Mas eu quero. E agora ali estavam,
Jack consertava degraus quebrados, refazia a fiação. Claire cuidava das licenças, encomendava materiais. Eli pintava com a concentração feroz de um menino de 6 anos que, finalmente, tinha uma parede para chamar de sua. Eles se moviam como 3 notas separadas da mesma canção, nunca perfeitamente harmônicas, mas nunca em descompasso. À noite, se reuniam em torno de uma mesa dobrável, iluminada por uma lâmpada pendurada no teto. Dividiam comida e conversas baixas. Tornou-se um ritual tão natural quanto sacudir a neve das botas ao entrar. Ninguém perguntava sobre o que veio antes. Claire nunca insistiu em saber das noites que Jack e Eli passaram em abrigos ou porões. Jack nunca perguntou por que alguém como Claire, tão afiada, eficiente, sempre em movimento, acabou desacordada num banco de parque sem ninguém para chamar. Mas numa dessas noites, entre o ensopado e um pão duro, o silêncio se abriu o bastante para que a verdade escapasse. Claire se recostou na cadeira, abraçando sua caneca. Meus pais morreram quando eu tinha 21 anos, disse suavemente. Acidente de carro. Eu tinha acabado de começar a trabalhar com aquisições. Meu pai queria que eu fizesse direito. Minha mãe queria que eu casasse. Ela fez uma pausa. Em vez disso, enterrei os dois e assumi um negócio que eu mal entendia. Jack ergueu os olhos, mas não disse nada. Desde então eu só corro. Reuniões, aeroportos, planilhas, sempre em movimento, mas nunca chegando a lugar nenhum. Ela sorriu, sem amargura, só cansaço. Esse é o primeiro lugar onde eu cheguei e que não me cobra nada. Jack olhou para as próprias mãos por um momento, depois falou. Você construiu algo bom aqui. Claire balançou a cabeça. Eu não construí nada. Quem construiu foram vocês. Você e o Eli. Eli, meio adormecido na cadeira, murmurou algo sobre tinta e torradas. Jack riu. O silêncio voltou, mas dessa vez estava cheio, não vazio. Naquela noite, Claire ficou de pé, no que antes era o antigo depósito. Agora estava limpo, com as janelas lavadas e isolamento preso às paredes. Um dia, seria uma sala de aula, ou talvez uma sala de leitura. Ela ainda não sabia. Por enquanto, era só espaço, espaço que se podia respirar. Ela passou os dedos pelo batente da janela, olhando a luz âmbar da cidade lá fora. Atrás dela, Jack entrou em silêncio, carregando um cobertor gasto e um travesseiro novo. Achei esses no abrigo do centro. Ele sorriu de leve. Achei que você ia querer algo mais macio do que madeira compensada. Ela retribuiu o sorriso. Obrigada. Ele os colocou no chão, sem olhar diretamente para ela. Claire, disse após uma pausa. Não sei como dizer isso sem parecer que estou querendo mais do que deveria. Ela se virou, as sobrancelhas erguidas. Eu sou grato, disse ele simples. Por tudo. Você não me deve nada. Eu sei, ela respondeu. Mas mesmo assim sou grata também. Ela deu um passo à frente. Eles ficaram ali, naquele cômodo inacabado, com vigas expostas e paredes cruas, e por um breve instante parecia o espaço mais completo do mundo. Mais tarde, Claire estava deitada, ouvindo o som da risada de Eli ecoando pelo corredor. Jack estava ensinando o menino a virar panquecas sem sujar o teto, e pela primeira vez em anos, ela não se sentia uma visita dentro da própria vida. Ela se sentia em casa. A reportagem saiu num domingo, página 4 do jornal local, mas se espalhou mais rápido pela internet. Desenvolvedora transforma prédio abandonado em centro comunitário. Parceria com ex-morador de rua. Na foto, Claire estava de pé do lado de fora do galpão recém-pintado, agora com uma faixa que dizia The Haven Project. Ao lado dela, Jack, de braços cruzados, com um olhar relutante, mas firme. À frente deles, Eli sorria com tinta fresca manchando a camiseta. A matéria elogiava o esforço deles em criar um espaço gratuito para reforço escolar, capacitação profissional
e refeições nos fins de semana. Contava como o prédio havia sido transformado com amor, suor e pouquíssimo dinheiro. Mencionava brevemente que a empresa de Claire havia financiado o investimento inicial e que ela havia se afastado dos modelos tradicionais de desenvolvimento para buscar uma mudança voltada para o impacto. Essa última parte não caiu bem. Na segunda-feira de manhã, a caixa de entrada dela estava cheia, não de elogios, mas de preocupações. O conselho convocou uma reunião. Claire ficou à cabeceira da longa mesa de conferência, vestindo um blazer sob medida sobre uma camisa que ainda cheirava levemente a serragem. Do outro lado estavam 5 homens e 2 mulheres, pessoas que ela conhecia há anos, que haviam acompanhado sua escalada em cada degrau da escada corporativa. Eles não pareciam satisfeitos. Você usou recursos da empresa para filantropia pessoal, disse um deles, empurrando o artigo pela mesa. Declarei cada centavo, respondeu Claire com calma. Você não declarou que nomearia um homem sem experiência financeira como seu codiretor. Ele ajudou a construir isso. Ele vive isso. E o seu relacionamento pessoal com ele? As mãos de Claire se fecharam levemente ao lado do corpo. Irrelevante. Outro membro do conselho se inclinou para a frente, a voz cautelosa. Claire, não é sobre o projeto em si. É sobre imagem. Os investidores querem liderança estável. Suas decisões têm sido pouco convencionais. Claire olhou para a mesa polida. Via o próprio reflexo ali, nítido, pequeno, emoldurado por paredes que ela mesma havia construído. O que exatamente estão me pedindo? Perguntou por fim. O presidente do conselho olhou para ela com um sorriso cansado. Achamos melhor que você se afaste. Tire uma licença por tempo indeterminado. Deixe que designemos uma gestão interina enquanto você se reorganiza. Lá estava, a maneira educada de ser afastada. Claire deixou o silêncio se estender por um momento antes de responder. Entendi. Pegou sua pasta e guardou o artigo lá dentro. Depois ergueu o olhar, calmo, firme. Vou me afastar, mas não para me reorganizar. Estou saindo porque fiz uma promessa a um menino de 6 anos que me deu um desenho de giz de cera quando não tinha mais nada, e ao pai dele, que me entregou um casaco numa tempestade de neve sem nem saber meu nome. A sala se remexeu, desconfortável. Eles me deram confiança, disse ela, quando eu já não tinha nada, e prefiro perder esse cargo do que quebrar isso. Empurrou a cadeira para trás e se levantou. Eu escolho eles. O conselho não discutiu. Apenas observaram enquanto ela se virava e saía, os saltos ecoando pelo corredor de mármore como um capítulo que se encerrava. Lá fora, o céu estava cinzento, coberto por nuvens de inverno. Claire puxou o casaco com força e chamou um carro. Quando voltou ao galpão, o refúgio, como agora chamavam, Eli desenhava bonecos de palito na parede de lousa, e Jack consertava um cano com vazamento debaixo da pia da cozinha. Ela entrou e fechou a porta atrás de si. Jack olhou para cima. Você chegou cedo, disse. Eu pedi demissão, respondeu ela. Eli se animou. Você foi demitida? Claire riu suavemente. Mais ou menos. Jack se levantou, limpando as mãos em uma toalha. O que aconteceu? Ela caminhou até a gaveta ao lado da geladeira e guardou o artigo ali com cuidado. O mundo viu, disse ela. E não gostou. Jack franziu a testa. Sinto muito. Não sinta. Eu não sinto. Ele a observou, cauteloso. Tem certeza? Ela assentiu. Eu escolhi isso. Eu escolhi nós. Ele a encarou por um longo momento e então disse: Você é uma empresária péssima. Ela sorriu. Talvez. Mas estou ficando melhor em ser humana. E enquanto Eli dançava pela sala cantando sobre panquecas e super-heróis, a mulher que antes vivia entre planilhas e silêncios sentou-se à mesa feita à mão ao lado de um homem que um dia dormiu debaixo do assoalho. E nenhum dos dois olhou para trás. A inauguração do abrigo atraiu muito mais pessoas do que qualquer um poderia imaginar.
Não foi por causa de balões, equipes de televisão ou discursos grandiosos. Nada disso aconteceu. Mas algo se espalhou de boca em boca. Um sussurro que crescia como uma promessa. Havia algo diferente naquele velho galpão. Uma refeição quente, sem perguntas. Um lugar aquecido para sentar no inverno. Aulas de reforço gratuitas, assistência jurídica uma vez por semana, até indicações de emprego, graças à rede que Claire ainda mantinha viva. Tinha chuveiro, roupas limpas, um mural repleto de bilhetes escritos à mão, carregados de esperança. Preciso de um quarto. Procuro trabalho noturno. Cortes de cabelo grátis às quintas. Jack cuidava de tudo nos bastidores: encanamento, entregas, concertos. Caminhava pelo prédio com uma eficiência silenciosa, como se o lugar sempre tivesse sido dele. Claire lidava com as pessoas, os voluntários, os turnos, as licenças. Era o rosto do projeto quando era necessário e a força invisível quando mais importava. Quase nunca falavam sobre o que eram, nem entre si, nem com ninguém. Apenas eram. Claire agora morava no mezanino acima do antigo escritório, um canto reformado e transformado em um pequeno apartamento. Jack e Eli tinham um espaço parecido do outro lado do corredor. As portas nunca estavam trancadas. Jantavam juntos quase todas as noites. Eli circulava entre os dois lares como uma ponte que já nem lembrava onde começava. As pessoas notavam, claro. Os voluntários percebiam como a mão de Claire demorava um segundo a mais no ombro de Jack quando lhe passava alguma ferramenta, ou como Jack se colocava à frente dela sempre que uma voz se elevava, mesmo que fosse apenas frustração. Ninguém perguntava. O vínculo era silencioso, mas firme, como aço escondido sob madeira gasta. Numa noite, enquanto a neve voltava a cobrir suavemente as ruas da cidade, Claire se acomodou num canto do espaço de leitura comunitário. Eli dormia profundamente em um puff ao seu lado. Jack consertava uma luminária acima do cabideiro. Uma jovem da vizinhança dedilhava um violão junto à janela. O som de segurança e acolhimento envolvia tudo ao redor. Claire pegou um livro, abriu e então parou. "Mãe!" murmurou Eli, ainda meio adormecido, virando-se e encostando o rosto em seu corpo. A palavra soou como um sino antigo, tocado bem no fundo de alguma memória esquecida. Claire congelou. Não era a primeira vez que uma criança a chamava assim por engano. Ela já tinha sido mentora, acolhido temporariamente, ajudado de 1000 formas. Mas aquilo não foi um deslize. Foi um sussurro cheio de confiança. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedir. Olhou para o rosto do menino, quente, tranquilo, seguro, e deixou as lágrimas caírem em silêncio, escorrendo entre o sorriso dela como luz atravessando a chuva. Jack deve ter percebido. Estava de repente ali, agachado ao lado dela, sua mão repousando com delicadeza sobre a dela. Não disse nada. Não precisava. Seu toque dizia tudo. Que ela podia aceitar aquilo, que era real, que ela não precisava ser nada além do que já era ali, naquele espaço que construíram com cinzas, frio e segundas chances. Ela apertou levemente os dedos dele. Do lado de fora, a cidade seguia seu curso, rápida, distraída, sem saber de nada. Mas ali dentro, naquele cômodo aquecido, cheio de cadeiras diferentes e livros usados, uma mulher, que antes não tinha onde pertencer, sentava-se com um menino que a chamava de mãe, e com um homem que nunca pediu que ela fosse mais do que já era. E pela primeira vez na vida, Claire sentiu que não precisava provar mais nada. Ela já tinha tudo de que precisava. Não paredes, não assinaturas, não títulos. Só isso. Um lar. O abrigo estava calmo, mas longe do silêncio. Uma música suave vinha da sala dos fundos. Alguém afinava um violão para o microfone aberto daquela noite. Voluntários penduravam lanternas de papel nas vigas, e o cheiro de pão com canela saía da cozinha, quente, reconfortante, familiar. Claire estava no salão principal,
as mãos entrelaçadas atrás das costas, olhando fixamente para a exposição de fotos na parede oposta. Eles a chamaram de momentos de graça. Dezenas de imagens, algumas espontâneas, outras cuidadosamente compostas, capturavam a transformação do prédio. Os primeiros dias lixando o chão, o mural pintado por Eli, o riso de desconhecidos que viraram amigos. Mas a imagem final, bem no centro, sob uma luz suave, era diferente. Uma única fotografia. Um banco de parque no inverno, suas ripas cobertas por uma leve camada de neve. Sobre um dos braços, um cobertor gasto desfiando nas pontas. Cinza, fino, mal aquecia uma criança. Clary tirou aquela foto. Meses depois daquela noite, voltou ao parque, sem saber exatamente porquê, e encontrou o banco exatamente como lembrava. Vazio, esperando. Ficou parada ali por muito tempo, depois levantou a câmera e registrou o lugar onde tudo mudou. Ao lado da foto, em uma pequena placa de madeira, havia uma inscrição simples. Ele deu o pouco que tinha e me deu um motivo para ficar. As pessoas paravam ao chegar naquela imagem. Algumas inclinavam a cabeça, outras sorriam de leve. Algumas enxugavam discretamente os olhos. Ninguém fazia perguntas. Jack se aproximou por trás, os passos lentos, firmes. Nas mãos, carregava algo embrulhado em papel pardo e amarrado com barbante. Claire se virou para ele, levantando as sobrancelhas, curiosa. Para você, ele disse. Ela abriu o embrulho com cuidado. Dentro, havia uma moldura esculpida à mão. A madeira era rústica, imperfeita e linda. Dentro dela, atrás de um vidro, havia uma única folha de papel dobrada. O bilhete. Aquele que ela encontrara no bolso do casaco quando acordou no hospital. A caligrafia torta e insegura olhava de volta para ela. Descanse. O ar fugiu dos pulmões de Claire. Ela ergueu o olhar para Jack, os olhos brilhando. Você guardou isso? Ele assentiu. Fiz uma cópia no dia seguinte. Achei que um dia você ia querer lembrar. Ela engoliu em seco. Eu nunca esqueci. Jack olhou para a foto do banco. Eu também não. Atrás deles, a voz de Ellie ecoou do salão principal. Ei, o slideshow já começou. Clary sorriu e segurou a mão de Jack. Caminharam juntos até a frente do salão, onde uma fileira de cadeiras diferentes umas das outras se organizava diante de uma tela improvisada de projeção. Eli acenava animado da fileira do meio, guardando 2 lugares com seu casaco. Sentaram-se ao seu lado, um de cada lado. Sem holofotes, sem palco, apenas os 3, iluminados pela luz tranquila de um propósito compartilhado e de um amor silencioso. O slideshow começou. As imagens se sucederam na tela. Crianças pintando, um voluntário abraçando um senhor de idade, uma adolescente lendo um poema. Cada imagem contava uma história de pequenos atos de coragem e gentileza. E ali, na fileira do meio, sob a luz âmbar suave, um menino descansava a cabeça no ombro da mulher que um dia caiu na neve. Ao lado dela estava o homem que se ajoelhou ao seu lado, sem sequer perguntar seu nome. Eles não tinham títulos legais, alianças ou laços de sangue, mas todo mundo naquela sala, sem precisar de explicações, sabia a verdade. Eles eram uma família. E tudo começou em uma noite fria, com um cobertor gasto. Se essa história tocou você, mesmo que só um pouco, se ela te lembrou que o menor gesto de bondade pode mudar completamente o destino de alguém, então guarde isso no coração. Às vezes o amor não chega com gestos grandiosos, mas sim com um cobertor silencioso num banco gelado, uma palavra sussurrada, uma mão firme. E às vezes a família que encontramos no caminho é ainda mais forte do que aquela em que nascemos. Se você quer ouvir mais histórias assim, reais, tocantes, que falam direto com a alma, inscreva-se no canal Histórias que Tocam. Curta esse vídeo e compartilhe com alguém que ainda acredita no poder silencioso da compaixão. Porque cada história que contamos pode ser exatamente a história que alguém precisava ouvir. A gente se vê na próxima.